Seja bem-vindo a mais um Globalcast e hoje com Eduardo Prado. Meu amigo, muito bom ter você aqui. A pergunta que não quer calar, como que você fez para sair daquela bicicletinha barra forte e chegar hoje no multiempresário, no mentor de pessoas, no homem, no pai que você se tornou? Não, show de bola. Primeiro, bom estar aqui demais. E você que está aí do lado, pega caneta e papel e com certeza nós vamos entregar muito aqui e falar sobre realizações. Cara, a primeira coisa foi ter clareza de onde eu queria chegar, né? Então, mesmo tendo uma situação complicada lá com os meus pais, nós perdemos os pais cedo, moravam numa periferia, mas um dia nós decidimos que nós não ficaríamos ali porque era uma vida muito sofrida. Então, tomamos uma decisão, cara, não vamos morrer aqui. E aí eu tinha tido a oportunidade de ver um rapaz da rua lá empreendendo e vi que esse cara começou a comprar um carrinho melhor, ter uma vida melhor. Eu falei, pô, então acho que se empreender dá certo, né? E aí tomamos a decisão, nós vamos empreender. Não sei como, minha irmã começou a matar galinha com 7 anos, eu com 11 anos parei de estudar e comecei a trabalhar. Eu falei, cara, vai ter que ser empreender, então tem que aprender esse negócio aí. E a minha família vem de negócio de vender coisa na feira, meus tios vieram do Ceará, então um vende limão, outro vende alho, outro. Então a gente sempre viu a galera da família que tinha um pouco mais de resultado financeiro é porque vendia alguma coisa. E aí dali veio a ideia, a gente vai ter que vender alguma coisa também, trabalhar com alguma coisa, né? Foi quando eu, em um determinado momento, peguei lá a bicicleta barra forte emprestada com meu tio, comprei uma maleta de plástico em promoção no Carrefour e comecei a fazer manutenção nos freezers da Pepsi, ali no litoral de São Paulo. Rodava Bertioga, Guarujá, Praia Grande, São Vicente. Chegava a pedalar 70 quilômetros por dia nessa bicicleta. Mas foi ali que eu entendi o jogo. Falei, cara, eu aprendi, e hoje até falei isso no café da manhã. Eu aprendi que o dinheiro na economia circulava da mão. Toda vez que um problema era resolvido, o dinheiro troca de bolso. Isso ficou muito claro. Falei, então, toda vez que um problema é resolvido, o dinheiro troca de bolso. E depois eu ajustei mais essa consciência e entendi que a quantidade de dinheiro que eu voltava para casa tinha a ver com o tamanho do problema que eu resolvia. E aí eu peguei esse código que é resolver o problema, troca de bolso. Dependendo do tamanho do problema, eu volto com mais dinheiro para casa. E aí depois disso, meu irmão, foi só ir encontrando as oportunidades de negócio e aprendendo, né? O conhecimento, a Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. E o fato de ir se envolvendo com as coisas, tendo essa clareza, eu preciso ser um cara que resolva o problema das pessoas, porque ao resolver, o dinheiro vai vir pro meu bolso. E aí eu comecei com a geladeira, depois passou por ar-condicionado, e por ar-condicionado central, e fui avançando até chegar na indústria. Foi lá que realmente causou o impacto. Mas antes disso, eu precisei quebrar uma empresa com 12 colaboradores, porque mesmo conhecendo isso, era muito engraçado. Eu achava que era só abrir o CNPJ e começar a trabalhar igual um doido, 14, 16 horas por dia, mas eu não sabia fazer conta, não sabia precificar e trabalhava por indicação. E aí, quando eu peguei esse código de saber precificar e ter prospecção, aí virou uma chave do meu negócio. E você imagina só, a maioria dos brasileiros faz exatamente o que você fez. Abre um CNPJ e começa a trabalhar. E o povo é um povo raçudo, é um povo que realmente trabalha, que dá duro e vai para cima. Só que você usou a palavra, ele perece por falta de conhecimento. Ele não entende da legislação, da questão tributária, ele não entende da precificação, ele não entende, às vezes, que tem que estruturar um processo para que a pessoa saiba exatamente o que vai fazer, para que ela não saia fazendo, pega a energia dela, pulveriza e não tenha resultado. Boa parte da nossa nação, dos nossos empreendedores, que são micro e pequenas empresas, que é a base, que sustenta, que paga imposto, que vai para cima, Mais de que acorda 90. cedo, que batalha, é esse povo. E aí fica aqui, amigo, o meu agradecimento, porque você se posicionou e hoje você ensina pessoas. Sim. Você transborda na vida de pessoas e essas pessoas, com conhecimento, elas prosperam. Sim. Elas estruturam as suas operações, abrem outros negócios, abrem outras empresas. Você falando aqui, é interessante que eu vou usar uma frase sua. O Erasmo, na sua infância, para prosperar, para chegar, na verdade, na linha da pobreza, ele tinha que prosperar muito. Quando você falou da Barra É Forte, verdade. minha primeira bicicleta foi exatamente uma Monarch, uma Barra Forte, Olha isso. uma barra circular. Eu vendia banana, vendia picolé, vendia mexerica na feira, até juntei dinheiro para comprar a primeira bicicleta. Meu pai falou: você precisa comprar uma bicicleta cargueira, porque você vai utilizar ela para o trabalho.
Já fui ajudante de pedreiro, ajudante de pastelaria, em restaurante. Doideira. E as pessoas geralmente me fazem a mesma pergunta. Mas, Eraso, como que você fez para crescer tanto? Hoje um multiempresário, sócio do Pablo Marçal, sócio do Prado. Como que você fez para ter mais de 10 empresas e 10 negócios? E a clareza que você está trazendo aqui, eu tive alguns anos atrás de saber exatamente aonde que eu quero chegar. E aí, fica aqui um recado, não importa de onde você veio, não importa a cor da sua pele, não importa o que você tem hoje, importa quem você decide ser. Importa aonde você decide que vai chegar. Se você decidir, se você tiver clareza e se você encontrar pessoas que já fizeram esse caminho e estão dispostas a pegar na sua mão, não tem como dar errado. Hoje eu estava fazendo um treino do triatlo, pedalando e peguei um pilotão da bike. Quando eu junto no pilotão, eu estava pedalando ali em uma certa cadência. Quando eu juntei, minha cadência aumentou. Por quê? Tinha mais ou menos umas 30 pessoas pedalando naquela cadência. Eu acessei uma frequência. Olha isso. É sobre você achar um povo que quer chegar no mesmo lugar que você. Você para de andar naquela velocidade tímida e você começa a entrar em uma frequência de uma constância muito maior. E aí, quando os resultados começam a chegar, você percebe que sozinho, você até consegue, mas você é lento. Quando você acha um povo, o negócio começa a mudar. Por isso que nós abrimos aqui o Hub Global Business. Qual o propósito do Hub? Trazer pessoas que queiram crescer, que queiram prosperar, que queiram de fato ir para o próximo nível. Porque nós temos muitos empresários que falam até, não, eu quero crescer, eu quero prosperar. Mas tudo bem, quais os passos que você tem dado para isso? Quem são as pessoas que você tem se conectado de forma intencional? Porque o Erasmo, se for olhar há 20 anos atrás, teve vários mentores nessa caminhada. Vários. Sim. Cada uma pessoa virou uma chave. Cada uma pessoa gerou esperança no meu coração para que eu pudesse chegar até aqui. E aí eu te faço uma pergunta. Cadê as pessoas que viraram a chave na sua cabeça? Quem são as próximas? Quem são os seus mentores hoje? Depois que eu tomei conhecimento da tal da mentoria, eu nem sabia o que era isso. Há uns 3 anos atrás, até conheci um tal de Pablo Marçal. Não tem como. Eu não fico mais sem um mentor. Porque o mentor ele já foi. Ele voltou e falou, bora comigo. Eu peguei, fui para Minas Gerais esse final de semana. Depois de Lusiânia, antes tinha um pedágio, por algum motivo não é mais pedagiada, e o pneu da Land Rover estourou. Estourou o pneu, e aí eu parei no meio da estrada, escuro, em frente a uma entrada de uma fazenda, e ligando aqui para o socorro, era sábado à noite, ninguém ia me socorrer. De repente eu ligo para o seguro fala, vai demorar. E eu falei, e agora, o que eu faço? Se fosse uma estrada pedagiada, o socorro tinha chegado rapidamente. Tinha colocado meu carro em cima do guincho. Aí você fala, mas Erasmo, é só um pneu, era só trocar. Mas tinha o seguinte, a Land Rover ela tem 3 anos de uso e nunca mexeram na roda. Ou seja, estava oxidado os parafusos. Uau. Eu utilizei a chave até a chave entortar, mas não soltou os parafusos. Eu precisava de uma ferramenta um pouco mais robusta. E eu não tinha. O que eu fiz? Depois de 3 horas, na verdade, que eu estava ali, eu consegui chegar até uma fazenda, bati lá, o filho do fazendeiro acordou e me emprestou aquelas chaves antigas, que é em cruz. Em cruz. Chave para caminhão. Aí eu consegui tirar o pneu e trocar. Sei. Mas se fosse uma estrada pedagiada, eu tinha economizado. E o risco que eu estava no meio da estrada, com a minha família, com minha esposa, minha sogra, meus filhos, no meio da estrada, tudo escuro. E fiquei lá 3 horas exposto, porque não tinha um pedágio. Você vê a importância de você encontrar pessoas que já foram e voltaram, que conhecem o caminho. Quando você pega uma estrada pedagiada, ele tem socorro. Se você quebrou o carro ali, não dá 10 minutos, eles chegam com o socorro. 10 minutos. E as pessoas às vezes acham caro pagar o tal do pedágio. Não é sobre pagar o pedágio. É sobre você ter uma viagem segura, sem buraco, com socorro. Assim é a estruturação de uma mentoria. Quando você pega alguém que conhece o caminho, fala, aqui eu fui, aqui eu errei, não vai não. Ó, aqui eu fui, deu bom. Pode fazer isso aqui. Aqui eu tenho um método, tá aqui, ó. Só aplica. O jogo começa a mudar. Como é que é esse negócio de mentoria, meu amigo? Como é que você chegou em tantos países e você hoje ensina, transborda na vida de tantos empresários? Primeiro, usando como exemplo o que aconteceu com a minha vida. Eu estava conversando com um aluno semana passada e ele falou assim, tá passando por uma situação muito difícil. E aí, quando o cara tá numa situação muito complicada, e esses dias meu filho deu uma aula, meu filho de 4 anos, na mesa do café, eu acordei, eu tenho 2 desafios muito grandes para resolver. Aí acordei e não sei o que eu fiz, acho que eu fui ao banheiro, fiz qualquer coisa, acho que tava arrumando o cabelo, e aí veio os 2 problemas na cabeça, os 2 desafios, cara, eu preciso resolver isso. Aí sabe quando você fica pensando como fazer, tentando fechar o quebra-cabeça, mas eu não orei. Aí beleza, sentei na mesa do café, aí nós temos um amigo, Daniel, em comum, e a Ana Paula falou, nossa, na mesa do café,
o cachorrinho do Daniel e da Mari faleceu, olha isso. Aí ele falou, faleceu? Ele gosta do cachorro? É. Ele falou, não, vamos orar então pra ele viver de novo. Aí eu olhei pra ele assim, falei, como é que é? Ele falou, vamos orar pra ele viver, pai? Falei, ora aí, você, até gravei, vou até postar esse negócio. Aí ele orou, papai do céu, o senhor faz ele viver de novo, pra ele ficar com a gente, pra gente brincar, porque o senhor pode tudo. E falei, caraca, velho, meu filho de 4 anos me deu um balde de água fria agora. Falou, cara, você tá com os dois desafios aí e tu não orou até agora. E o moleque de 4 anos falou, não, vamos orar que é só orar que o cachorro vai viver de novo. E aí eu faço um paralelo com a mentoria, porque a mentoria é justamente de alguém que tem muita confiança naquilo que acredita, porque já fez e deu certo. Então por que que eu falei isso do meu filho? Porque a gente constantemente fala isso para ele. Você quer alguma coisa? Vamos orar. A gente pede proteção para Deus. Deus é o Deus de todas as coisas, que sabe tudo. E eu não estava fazendo aquilo que eu ensinei para ele. Saí dessa mesa, eu orei e pedi clareza. Para Senhor, me dá clareza. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu sei que eu tenho, em algum lugar na minha mente, eu tenho a solução, só que eu não estou conseguindo encontrar. E pedi clareza para Deus. Então, a mentoria, esses dias conversando com um aluno, ele falou assim: Prado, como ele está passando uma situação muito difícil, você tem que ver, cara, que eu estou aqui em tal lugar. Eu falei, então, mas o lugar que você está não define onde você vai chegar. Não tem a ver com a linha da chegada. Ele falou, foi, cara, vamos imaginar que você está num ponto de ônibus. Num ponto de ônibus, irmão, tem 10 pessoas, cada um vai para um lugar diferente. O problema é o ônibus que cada um decide pegar. Então, você tem que entender o seguinte: o lugar que você está não tá bom, mas vão passar vários ônibus aí. Vai passar o ônibus da esperança, o ônibus do conhecimento, e tu que vai escolher, irmão. Agora, se você ficar aí só pensando no problema, tu não vai sair daí. O ônibus vai passar da tua solução e você não vai. Então, não importa onde você está agora aí. O que importa é você saber onde você vai estar para saber quais são as pessoas que você tem que se conectar para poder chegar lá. Se ficar só aí eu concordo com você, porque as pessoas que estão aí não têm o conhecimento necessário para te dar os caminhos para você chegar lá no seu destino. Mas eu posso te afirmar, essas pessoas existem. Tem pessoas que já passou o que você passou, já testou e sabe exatamente o que tem que ser feito. E aí foi quando eu falei para ele da minha infância, falei, cara, eu venho de uma família que a gente não tinha banheiro para tomar banho, brother. E os meus amigos estão lá, tem muitos amigos que estão lá até hoje, usando a droguinha deles, fumando a maconha deles, estão lá. E nós decidimos sair daquilo ali. Nós precisamos se conectar com pessoas que estavam fazendo coisas que hoje nós estamos fazendo. A minha mãe era faxineira das casas que nós moramos hoje. Mas para isso, meu irmão, teve que haver pessoas. Eu tenho o nome das pessoas que viraram cada chave na minha cabeça. Tem nome, se tu quiser eu dou um nome. Esse cara aqui me ensinou tal coisa. Esse daqui, ó, abriu minha mente para esse daqui. Esse daqui abriu minha mente para esse negócio aqui. Então, a mentoria nada mais é do que você pegar carona com um cara que já foi várias vezes e ele sabe onde está o buraco, onde está a casca de banana. Ele sabe que naquele posto de gasolina não adianta abastecer que a gasolina é adulterada. Se tu abastecer aí, o carro vai parar no meio do caminho. Vamos esperar, abastece no próximo, que o próximo a gasolina. Por quê? Porque eu já abasteci e já me lasquei. Então, a mentoria é se conectar com pessoas que tenham clareza daquilo que você quer viver, porque essas pessoas têm o caminho. Da semana passada, teve um aluno que fez uma pergunta para ele, cara, para fazer uma pergunta dura agora, hein, Prado? Eu falei, não pode fazer. Quando ele falou a pergunta, eu comecei a dar risada. Aí ele falou, por que você está dando risada? Eu falei, cara, deixa eu te falar. Essa pergunta, que é difícil para você, ela também já foi difícil para mim. Só que um dia, quando eu quebrei a minha empresa, parte da quebra tem a ver com essa pergunta aí que você está me fazendo. Então, eu tô achando engraçado porque um dia essa pergunta para mim era um Everest, hoje ela é uma marolinha. Porque eu já fui lá, eu já sofri, eu já errei, tentei corrigir diversas vezes, então eu já sei, falei, anota aí o que tu vai ter que fazer. Aí quando ele foi anotando, dando risada, anotando, falou, cara, é impressionante, Prado. Como você tem conhecimento. Eu falei, cara, isso daí tem a ver com experiência. Eu não li esse negócio em um livro. Isso aí, meu irmão, eu senti na pele. Eu já errei essa porcaria aí várias vezes e tentei fazer do meu jeito. Até o dia que eu encontrei um cara que tem o dobro da minha idade, então logo tem o dobro da minha experiência, falou, testa desse jeito aqui. Mesmo com raiva, eu fui lá testar e deu certo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Nosso amigo Jacos, esses dias, pegou uma empresa aí e fez a empresa baixar 19% de imposto. Meu irmão, você tem noção do que é uma empresa operar, às vezes com 12% de lucro. E um cara vai lá e fala, vem cá, se vocês fizerem isso daqui, vocês vão baixar 19. Tu imagina a energia gasta. Então, quando você falou de energia aí, que a mentoria ajuda o cara a não gastar energia, quando eu quebrei, eu fiz várias análises depois que eu comecei a caminhar com a galera do Napoleão Hill. Me ensinaram muita coisa. E tem uma coisa que me marcou demais, que eu ensino isso pra galera de serviço, que é uma aberração para quem
para quem escuta a primeira vez, dá até risada, mas olha só o que faz um cara que tem uma empresa de serviço. Um carro hoje de uma empresa de serviço com 2 colaboradores, dependendo muito da atividade, mas ele vai custar em média aí por hora o custo de 80 a 130 reais a hora, o custo da hora de salário, todas as leis sociais, benefício, a despesa do carro, desvalorização do carro, do ferramentão. Então, o custo por hora é 130, beleza? Ok. Olha só a loucura que nós fazemos. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu pego esse carro que custa 130 reais por hora e todo dia de manhã eu mandava esse cara ir lá na loja para comprar uma peça, uma fita isolante de 10 reais. Aí esse cara se deslocava 30 quilômetros para ir na loja, chegava lá na loja, ele encontrava outros amigos na loja, conversava, tomava café. Entre sair da empresa, ir lá na loja, comprar a fita, voltar para casa do cliente, demorava 1h30. E na minha cabeça, aquela fita tinha custado 10 reais. Até um dia que um mentor falou, quem foi buscar a fita? Falei, meu pessoal. E quanto custa a hora do pessoal? Falei, quanto custa aí? De cabeça, sempre se fazer uma conta. Falou, esse é que é o problema, tu não sabe quanto custa. Se a hora desse cara custar 100 reais, irmão, e ele demorou 1 hora para ir lá, você acabou de comprar uma fita isolante de 110 reais. Aí eu falei, mas como é que ele ia fazer o serviço sem a fita? Eu falei, então, acabou de chegar um negócio do foguete da NASA chamado Motoboy. Ele falou, quantas vezes tu deslocou o cara para a loja para comprar uma peça, esse cara chegou atrasado na casa do cliente, aconteceu algum imprevisto, precisou voltar outro dia, só que você só cobrou um dia. Ao invés de fazer isso, tu pega esse teu carro, manda o carro ir direto para casa do cliente e você manda o moto Uber hoje vai custar 17 reais para ele ir lá buscar essa fita para você. E a tua equipe já está lá trabalhando na casa do cliente. Cara, quando ele falou isso, sabe quando tirou a cortina assim? Eu falei, meu irmão, você imagina, eu já cheguei a mandar 10 carros de manhã para as lojas para fazer compra de coisa. Aí os caras se atrasavam, chegavam atrasado na casa do cliente, precisava voltar outro dia, aí aquela maçaroca. Ou seja, isso é visão de empreendedorismo. Então, até então eu era um dono de CNPJ que pegava um carro que custava 130 e mandava comprar uma fita de 10. Hoje, com cabeça de empresário, mas nunca que isso vai acontecer. Você vai lá para casa do cliente, eu vou ligar lá na loja, eu vou mandar o motoboy pegar e vai levar essa fita lá para você. E aí você vê que não é nada complexo. Não. Nós estamos falando de coisas básicas, mas como você está no dia a dia, não tem alguém para te mostrar, você não consegue ver. E quantos processos, quantos procedimentos Meu Deus. os pequenos empreendedores, até os médios. Sim. Eu cheguei em uma visita na Bahia, eu acho que Barreiras da Bahia, visitar uma empresa de uma pessoa chegando lá na empresa e faturando bem. Empresa grande, com muitos caminhões, com máquinas pesadas. Eu dei uma olhada no pátio e muita maquinária lá. Eu falei, mas quanto por cento das suas máquinas hoje estão rodando? Ele falou, uns 50%. Nossa. E eu falei, e os outros 50%? Ele falou, tem uma época que tem mais, uma época que tem menos. Eu falei, tudo bem, como é que o senhor vende? Aí ele falou, indicação. Eu falei, o senhor não tem uma venda ativa? O senhor não tem vendedor, não tem um tráfego pago? Ele falou, não. Nossa. Aí eu fui no Google, busquei o nome da empresa dele. Busquei lá, se eu tô chegando hoje na Bahia aqui, deixa eu ver. Digitei máquinas pesadas, aluguel de muque, aluguel de caminhão, que é o negócio dele. Não encontrava ele no Google. Ou seja, o cliente que queria contratá-lo, o cliente quente, não encontrava ele. Aí eu falei para ele, sabe qual é o problema? O senhor tem 50% da sua frota parada. 100% da sua venda, ela é por indicação. Meu Deus. Você tem um grande problema. Eu falei, você tem que fazer uma inversão. 70% da sua venda tem que ser por venda ativa. 30% por indicação, tá tudo bem. Por quê? O seu fluxo de caixa ele é sazonal. No mês que você não tem indicação, você não tem faturamento. E você tem um custo alto com suas marcas. Você tem manutenção, tem depreciação, você tem mão de obra contratada, a empresa dele grande. E eu falei, não faz sentido você não estar nem no Google. É uma ferramentazinha simples que você faz um tráfego pago. Não vai te custar... Se ele gastar 5 mil reais, ele estaria no topo, tranquilamente, pagando alguém, usando lá o mecanismozinho do Google Ads, jogava lá dentro e acabou. O cliente que queria contratar ele já acharia ele. Ele estaria no topo. E eu falei, imagina você colocando um tráfego pago de forma intencional, direcionando para o seu cliente, e você colocando 2 vendedores aqui na mesa. Falei, você tem ideia de que você poderia estar com sua frota 100% na rua, operando, e ainda estar com fila de espera, porque você poderia agendar os próximos clientes. Porque quem precisa de uma máquina pesada geralmente não é sobre um socorro, é sobre uma obra planejada, é sobre uma operação estruturada. Então você percebe que tem empresários que estão em médio porte, ele tinha lá mais de 30 colaboradores. 30 colaboradores e não tem um mecanismo de venda ativa, não tem nenhum mecanismo de marketing.
Aí olhando para aquele negócio, olhando para aquela empresa, eu fico pensando, eu falei, quantas pessoas hoje no nosso país estão na mesma situação? Você que é empresário aí, pega hoje o seu negócio, digita no Google. Se você tem um negócio de locação de equipamentos, coloca aí, locação de equipamentos. Vê se o seu negócio está no topo. Vê se alguém acha o nome da sua empresa, se você fizer isso. É um mecanismo simples, mas quantos empresários hoje deixam de vender porque o cliente não encontra ele? O cliente que quer comprar, tá digitando, às vezes eu quero uma pizza. Tô aqui em Brasília, pizza, quando digita, cadê a pizzaria? Não tá no Google. Não achei. Já que eu não achei no Google, eu não consigo comprar, porque eu não conheço ela. Aí você vê que são coisas simples, né? Simples, e uma coisa importante que você falou, eu comentei isso hoje no café da manhã, e teve gente que durante o café da manhã foi lá e fez a pesquisa, aí escreveu assim, meu Deus do céu, Prado, eu nem apareci. Falei, então, olha a loucura. Então, isso muda o jogo, né? Porque uma das estratégias de vendas é você aparecer no momento que a pessoa quer comprar. E a mais errada é você querer tentar vender para uma pessoa que não quer comprar. Então, a ferramenta de busca, como você falou, é o Google. Se você precisar de qualquer coisa aí, ninguém vai entrar no Instagram, por exemplo, para procurar algo para comprar. Eu vou na Shopee, no AliExpress, na Amazon, Mercado Livre, mas eu não vou na rede social para comprar algo que eu já decidi que eu quero comprar. Eu vou lá para me relacionar, eu vou lá para aprender, para ver coisas curiosas, mas para comprar, geralmente, quando eu quero alguma coisa eu não sei aonde, eu vou lá no Google. Então, o que você falou está coberto de razão. Muitas empresas vão deixar de prosperar porque confiam todo o seu negócio em indicação. E se o cara não indicar, não tem serviço, não tem venda de produto. E um cara com uma estrutura como essa, você imagina o risco que ele incorre de ter uma gangorra, né? Um mês o cara tem lá 80% da sua frota alugada e no outro mês ele só tem 20%. Como é que administra um negócio que dá 80%, dá 20%, dá 30%, ou seja... Sem previsibilidade de caixa. Exatamente. Então, uma das estratégias de vendas, eu costumo falar que o produto mais vendido é o produto que a gente mais oferece. E para oferecer, eu preciso aparecer para as pessoas, né? E nada mais poderoso do que a venda, ela é envolvida 100% com emoção. Então, quando uma pessoa compra algo, ela está envolvida emocionalmente com aquela compra. Então, se eu vejo uma reportagem, sei lá, qualquer coisa, e isso me desperta uma vontade de comprar, normalmente a pessoa vai no Google procurar. Aí a tua empresa é a primeira a aparecer. Você imagina a oportunidade de você aparecer com alguém que está envolvido emocionalmente, se está procurando, é bem provável que tenha o dinheiro para pagar, e você aparece ali nos primeiros da lista. Nós temos um amigo em comum, um aluno em comum, que é o Thiago, do Viveiro Pau Brasil. Sim. E que inclusive já me autorizou, por isso que eu falo, saiu de pouco mais de 100 mil de faturamento para mais de 600. Só que hoje, quando alguém procura, no chat GPT ele está aparecendo já. Olha isso, o cara vai lá no chat GPT fazer alguma pergunta, aparece a propaganda da empresa dele. Relato dele, falou, Prado, eu tô vendendo, ele vende flores, jardinagem e tudo mais. Falou, Prado, eu tô Inclusive vendendo... foi ele que fez nossa jardinagem aqui. É isso, do Hub Global. que ficou bom demais. Parabéns aí, galera do Viveiro para o Brasil. Ele falou, Prado, eu tô vendendo hoje, em dias normais, o que a gente só vendia no Dia das Mães. Você tem noção do que é o cara vender em um dia normal o que ele só vendia em um dia do ano. E isso tem a ver com isso que você acabou de falar, aparecer para o cliente certo no momento que ele estiver te procurando. Isso é poderoso demais. Pode virar a chave. Ó, só isso aqui que você escutou agora nesse podcast. Se você for atrás de estratégia de SEO para o perfil e para o site, que tem que ser os dois, é um conjunto. Só isso pode virar o jogo do teu negócio, que é essa dica aqui que o Erasmo deu. É isso aí, você transforma a sua venda passiva numa venda ativa, com previsibilidade de caixa, com planejamento e o cliente quente, aquele que quer pagar. Bom, o Hub Global Business tem esse propósito. É isso. Qual o propósito? Transbordar na sua vida. Então, se você está aqui até agora, nos acompanhou, clica aí nesse sininho, comente, compartilha, manda naquele grupo, até o grupo da fofoca da família, manda lá também, porque tem algum empresário, empreendedor ou alguém que vai se tornar e precisa ouvir o que está sendo colocado aqui nessa mesa. Meu amigo, para finalizar, entrega o ouro aí agora para quem está esperando até esse momento. É isso, ó, o ouro é o seguinte, das minhas atribuições aqui no Hub Global Business é falar sobre estratégia de vendas e posicionamento no digital. Eu tenho hoje aproximadamente 90 milhões de visualizações de forma orgânica nas minhas redes sociais, passo em média 28 milhões de pessoas nos meus canais, e o que eu faço aqui no Hub é auxiliar nos momentos que nós temos aqui com os nossos associados, com os encontros, é falar sobre isso. Então, tem uma estratégia que eu utilizo hoje para aparecer em 32 países de forma orgânica, que é falar sobre a dor,
a dúvida, o desejo e a motivação do meu público-alvo. Então, todas as minhas postagens estão envolvidas com esses 4 elementos: a dor, a dúvida, o desejo e a motivação de quem é o meu público-alvo. E com isso eu consigo interação, consigo compartilhamento. Eu estou com um vídeo agora que tem 1,4 milhão de compartilhamento. Então, 1,4 milhão de pessoas pegou esse vídeo e falou: vou mandar esse vídeo para outra pessoa. E com isso eu consigo aparecer para mais pessoas e o produto mais vendido é aquele que a gente mais oferece. Então procure aí saber se você tem clareza de qual é a dor, a dúvida, o desejo e a motivação do seu público-alvo. E quando você descobrir isso, use isso nos seus argumentos de postagens, porque você vai ter mais resultado. É isso aí. E o Globalcast fazendo parte do seu negócio, da sua empresa, da sua casa. Então, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ter mais. Fica aí no canal. Grande abraço. Bora. Tamo junto.